Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje nós vamos falar sobre ter um carro e a gente vai fazer contas juntos. Então tô cheio de anotações aqui pra gente fazer cálculos e aí você vai decidir se vale a pena você comprar um carro ou assinar um carro. Pois é, fica de olho que a gente vai falar dessa opção. Meu nome é Fernanda Menossi e meu objetivo aqui hoje é te ajudar a tomar as melhores decisões fazendo contas. Antes de tudo, saiba que esse vídeo deu um trabalhão, porque eu tive que pegar todos os valores, esmiuçar tudo, tô trazendo os meus dados pessoais, então valorize esse serzinho aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo, vai ajudar muita gente. Primeiro de tudo eu quero saber, você conhece a opção de assinatura de carro? Como que isso funciona? Sabe quando você vai viajar para um outro lugar e você tem a opção de alugar um carro? A assinatura é muito parecida, você vai ficar com um carro que não é seu, é da locadora, e aí você vai fechar um contrato por um período específico, que pode ser de 1 ano a 4 anos, e aí esse carro vai ser seu nesse período, porém nunca no seu nome, sempre no nome da locadora, e você paga uma mensalidade. Só que na assinatura você não tem custos como, por exemplo, documentação, manutenção, IPVA, seguro do carro, então isso tudo fica por conta da própria locadora que está te dando o carro, e você só paga a mensalidade. E você pega um carro zero, o carro que você escolher, ele vem pronto para você. Você vai escolher cor, você vai escolher detalhes no modelo que você quer e aí você vai receber um carro zerinho. Bom, explicado então o que é essa assinatura de carro, eu vou te mostrar agora quais foram os cálculos que eu fiz para decidir se eu compraria um novo carro ou se eu ia assinar. Eu já tinha um carro, um Peugeot 208, que lá atrás eu comprei em 2015 pelo valor de R$52 mil. No ano de 2021, o ano que estamos gravando esse vídeo, esse carro na tabela FIPE dele estava R$35 mil. E a gente sabe que na hora de vender um carro é muito difícil pegar a tabela FIPE, mas tudo bem, nos meus cálculos iniciais eu usei esse valor aí como referência. O que acontece? Apesar de eu amar o carro dele ser super suficiente para mim, com o tempo, ele estava se desgastando e eu estava vendo que as manutenções estavam ficando cada vez mais caras e aí eu pensei, bom, vou trocar de carro. O que acontece é que nesse ano de 2020, 2021, os valores dos automóveis subiram absurdamente e aí esse mesmo carro que eu tinha, ele só tinha num modelo top das galáxias aqui e ele tava custando quase R$100 mil. E eu falei, bom, não vou trocar Peugeot por Peugeot e comecei atrás para ver qual que era o carro que eu ia gostar. E aí fui, pesquisei e gostei de um determinado carro que o valor dele, o modelo de entrada dele tava no valor de R$80 mil. Então já guarde essa informação aí também. Então vamos às contas. Eu queria um carro de R$80 mil, eu tinha 35 mil para dar de entrada, porque mesmo sabendo que eu não ia pegar 35 mil da tabela FIPE do meu carro, era o valor que eu ia inteirar e dar na entrada, e aí então eu teria que financiar 45 mil. Esses 45 mil financiados ficariam 48 parcelas de 1.350, o que sairia R$65 mil ao longo desses 4 anos pagando financiamento. Mas Fernanda, você ia fazer um financiamento? Iria, mas esse papo de financiar não fica para um outro vídeo, tá? Então por enquanto a gente já tem 65 mil do valor financiado e 35 mil de entrada. Então o carro de 80 mil aqui já está custando R$100 mil juntando esses dois valores. Mas carro sempre tem outros custos do que só o valor dele mesmo, e aí eu fiz todos os cálculos aqui para 4 anos do carro, tá bom? Então eu calculei IPVA R$12.800, seguro R$8.600 e manutenção R$3 mil, que eu acho que eu fui até boazinha de colocar esse valor de manutenção, mas foi o que eu calculei para 4 anos. Aí eu juntei na manutenção o valor de revisão anual que teria que ser feito em concessionária, por isso que o valor acaba ficando um pouquinho salgado, mas sempre tem manutenção. Com isso, ao longo desses 4 anos, eu teria gasto com o carro 124 mil, ok? Logo, em 4 anos, eu gastei aí mais de 40 mil, além do valor só do carro, mas no final do período eu tenho o carro quitado, que é meu, tudo certo. Vamos agora fazer conta para o cenário de assinatura, para entender melhor quanto que eu gastaria na assinatura. Na assinatura,
O mesmo carro que eu queria, ele não tinha esse modelo de entrada. Ele já era assinatura do modelo melhor do que o modelo de entrada. E a assinatura, ela tem uma característica que as parcelas são fixas. Então você já sabe, do começo ao fim, quanto você vai pagar por aquele carro. E nesse caso, ao longo dos 4 anos, as parcelas dariam um total final do valor de R$ 87.600. Fernanda, se é um modelo melhor, você pagou 87 mil, nossa, já tá valendo a pena. Calma, não é bem assim, porque no final da assinatura eu tenho que devolver o carro, né? Então não é só o valor do carro que importa. Vamos seguir aqui a conta. Lembra que quando eu fiz as contas lá do carro, eu coloquei, além do valor que eu ia gastar com entrada e financiamento, eu coloquei IPVA, seguro e manutenção? Pois é, agora na assinatura eu não tenho esses gastos, porque isso tudo fica por conta da assinatura. Inclusive o seguro é muito bom, tem cobertura por todo o Brasil, enfim. Todos esses gastos não tenho mais eles aqui. E além de eu não ter os gastos, eu tenho a possibilidade de investir o dinheiro. O dinheiro principal que eu poderia deixar investido é o dinheiro que eu ia usar na entrada, aqueles 35 mil. E aí eu fiz a simulação pelos mesmos 4 anos, deixando esse dinheiro investido na renda fixa, num investimento seguro. Esses 35 mil teriam virado 48.200 só por deixar eles investidos ao longo desses 4 anos. Mas além disso, uma coisa que eu sempre fiz quando eu tinha o Peugeotzinho que eu falei lá no começo, era guardar todos os meses o valor de R$280 para provisionar os gastos do carro, né? A gente já conversou outras vezes sobre provisionamento de gastos e como uma pessoa racional, eu já sabia que, por exemplo, eu tinha IPVA todo ano para pagar, eu tinha manutenção, então todos os meses eu gastava nessas manutenções, mas agora nesse caso eu podia fazer a simulação continuando guardando os R$280, mas agora deixando investidos ao longo prazo. Nesse caso, os R$280 eu coloco no Tesouro Selic basicão, mas ao longo desses 4 anos, esses R$280 investidos mensalmente iam se tornar R$14 mil. Então aqui no cenário de assinatura eu teria gasto R$ 87.600, porém eu teria juntado R$ 62.200. Então, comparando com a compra, eu gastei menos e juntei mais. Porém, eu não tenho o carro no final do período, certo? Porque é a diferença que tem da gente comprar. No final de tudo, querendo ou não, você tem o carro. Nesse caso, você não tem o carro. Aí você vai falar, Fernanda, então não vale a pena, porque lá pelo menos você tinha um carro de 80 mil. Provavelmente não. Com esse tempo, né, ao longo desses 4 anos, o carro sempre vai desvalorizar e eu duvido que o carro valeria mais do que 62, que é o valor que eu juntei. Que ele chegasse a 65 mil já seria um cenário improvável e aí já me mostra que ao final dos 4 anos eu teria no final mais ou menos o mesmo valor ali de 60 mil reais, seja investido ou seja porque eu tinha o carro de 60 mil. Porém, no cenário de assinatura eu gastei para ter ao final dos 4 anos 60 mil, 80. Enquanto no cenário de compra, para ter os mesmos 60 mil, eu teria que ter gasto mais de 120 mil reais. Fora isso, tem algumas vantagens que eu vi na questão de assinatura, que é, eu não tenho dor de cabeça com o carro, qualquer problema que eu tenho, eu ligo e falo assim, olha, vem buscar o carro que ele não tá bom, e eles me trazem um novo carro reserva. Acabou o período da assinatura, acabou os 4 anos, eu não preciso me preocupar em vender, eu só vou lá e entrego o carro. E como eu tava no processo de venda do meu carro anterior, eu sei como essa parte é chata e como a gente também perde dinheiro toda vez que a gente vai vender um carro. Não tenho gasto com documentação e muito menos tenho que ir lá no local onde faz a documentação, que isso é uma coisa que me irrita. E a manutenção também, como eu disse, é só eu ir lá, ligo para eles, eles vêm buscar o carro, ainda tenho a possibilidade de ficar com um carro reserva nesse meio tempo e tá tudo bem, eu não preciso me preocupar com nada. Porém, mais do que isso, o que mais pesou para mim foi a questão de eu ter o dinheiro em mãos. Então, ao longo desses 4 anos, o meu dinheiro não estaria imobilizado em um carro. O meu dinheiro está na minha mão, investido no que eu quiser e que até se eu precisar numa emergência, ele está ali e eu posso utilizar. Então, você ter o dinheiro em mãos é você ter liberdade de você escolher o que fazer. Inclusive, no final do período,
eu posso tanto pegar esse dinheiro e comprar um novo carro, quanto não fazer isso, né? Eu posso fazer o que eu quiser com esse dinheiro, então vale muito a pena pela questão de escolha. Você decide o que fazer com o seu dinheiro. Isso faz parte da nossa mudança de cabeça no sentido de ter alguma coisa. A gente é acostumado com a ideia de que a gente precisa ter, a gente precisa comprar. Porém, hoje em dia, várias alternativas no sentido de utilizar os produtos têm surgido. Então, muitas vezes a gente não precisa mais comprar alguma coisa para usar. A gente pode ir lá alugar. Quando não quer mais, devolve. Só não pode fazer isso com pessoas, tá? Mas com objetos está liberado. A gente usa o tempo que quer, vai lá e devolve, tá tudo certo. A dor de cabeça é muito menor. Então, no meu cenário, fazendo as minhas contas, eu vi que valia muito a pena assinar o carro. Porque no final dos 4 anos, eu teria o mesmo valor final, porém com muito menos dor de cabeça e tendo gasto 80 mil reais para assinar e não 120 mil reais. Mas, nossa, que cenário lindo, maravilhoso. Isso vale para todo mundo? Não, de jeito nenhum. Nunca vale para todo mundo, sempre tem que fazer contas. E aí aqui eu coloquei 3 itens quando não vale a pena de jeito nenhum você assinar o carro. Primeiro deles é quando você não tem o valor de entrada. Então, no meu caso, eu achei que valia muito a pena porque o valor que eu tinha para dar de entrada, eu pude deixar investido. Se você já não tem esse valor para dar de entrada, a conta no final ela acaba não casando tão bem. O segundo ponto é quando você não tem o dinheiro para pagar a parcela da assinatura, né? Isso parece meio óbvio, mas é que muitas vezes as pessoas se empolgam e esquecem disso, de que por mais lindo que seja, você precisa pagar. Então é uma parcela que você está ali se comprometendo. Então tenha esse cuidado de que o dinheiro da assinatura cabe no seu bolso. E o terceiro item é se você não tem disciplina. Olha o meu cenário, eu fiquei com 35 mil reais em mãos e eu investi ele e já deixei preso. O que acontece muitas vezes é que o pessoal vai ver esses 35 mil e fala assim, ai, tudo bem, eu vou investir, mas antes, deixa só eu arrumar essa coisinha aqui em casa, mas antes, deixa só eu comprar esse negocinho que eu tava querendo, mas antes, e aí quando vai ver, sobrou 20 mil e aí a pessoa vai pensar se ela vai investir. Além disso, tem os 14 mil reais que eu vou seguir investindo ao longo dos 4 anos e que também requer disciplina para isso, porque você simplesmente esquecer de investir esse dinheiro também é muito fácil. Então, disciplina é essencial para a assinatura valer a pena para você. No final das contas, existe uma fórmula mágica? Não, é só fazendo conta. Você tem que fazer conta para ver se no seu cenário vale a pena ou não. Mas o principal, antes de você fazer as contas, é você ajustar a sua cabeça, principalmente no sentido do que você quer ter. Você precisa ter alguma coisa ou você vai se sentir confortável e tranquilo em assinar o carro? No meu caso, isso tem sido muito tranquilo. A assinatura ocorreu tudo com muita tranquilidade, o carro chegou ótimo, realmente veio um carro zero e não posso reclamar de nada. Mas mais uma vez, reforçando, não tome nenhuma decisão antes de fazer contas. E aí, o que você achou? Mudou um pouco sua cabeça nesse sentido aí de comprar alguma coisa, de você assinar? Você sabia que existia a possibilidade de você fazer a assinatura de um carro? Me conta aqui nos comentários e se você quiser mais detalhes pode me chamar que eu te explico também. Combinado? Compartilhe esse vídeo aqui porque eu tenho certeza que tem alguém da sua família que é louco para ficar trocando de carro, tem aquele amigo seu que é fascinado em trocar de carro e essa pode ser uma alternativa para eles não gastarem tanto dinheiro com o automóvel. Fechado? Um beijo para vocês, muito obrigada e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal.